O preço do frete vai aumentar bastante e é você, vendedor de marketplace, quem vai pagar uma boa parte dessa conta. Recentemente, no Brasil, o preço dos combustíveis subiu muito devido a questões geopolíticas que estão ocorrendo principalmente lá no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o preço do óleo diesel já subiu cerca de 30% desde que começaram os conflitos e, na semana passada, a Petrobras reajustou o querosene de aviação em 55%. Isso porque, nesse primeiro momento, ainda não se tem uma dimensão do tamanho que vai ser o impacto desses conflitos no nosso abastecimento de combustível. E por mais que os marketplaces sejam empresas com faturamento bilionário, que eles consigam diluir os custos aí nos milhões de pacotes que eles transportam todos os meses, esse aumento de custos ele vai precisar ser pago por alguém. Esse valor ele vai ser repassado para alguém. E aí, quem que é esse alguém que vai pagar esse custo? Provavelmente o vendedor e provavelmente o consumidor. E só para te citar um exemplo de como isso sim vai chegar em você, vendedor, lá nos Estados Unidos, a Amazon criou uma tarifa adicional de 3,5%, que vai ser uma tarifa temporária para ajudar a custear o aumento do preço dos combustíveis. Então, assim, Estados Unidos, onde os marketplaces têm muito mais caixa para queimar do que no Brasil, eles lá já estão implantando uma tarifa adicional de 3,5%, que vai ser aplicada nas vendas a partir do dia 16 de abril. E tudo o que acontece nos Estados Unidos, inevitavelmente acaba se replicando aqui também no Brasil. Então, se o preço dos combustíveis continuar subindo, é bem provável que as tarifas que a gente paga para vender se tornem mais caras. Pode ser dessa forma como a Amazon está implantando lá nos Estados Unidos, onde com bastante clareza, com bastante transparência, ela está dizendo, estou te cobrando 3,5% a mais porque os combustíveis aumentaram muito e a gente vai criar essa taxa temporária. Pode ser dessa forma ou pode ser uma taxa embutida, né? Eles podem simplesmente fazer ali algum tipo de ajuste nas tarifas fixas que a gente paga, alguma coisa do tipo, para poder custear esse aumento nos custos de logística que os marketplaces vão ter. E aí, nesse ponto, eu quero citar um caso bem específico que é o Mercado Livre. Pelo fato de o Mercado Livre ter uma logística mais avançada que os demais marketplaces, né? Para quem não sabe, o Mercado Livre ele tem uma parceria com a Gol, onde tem à disposição do Mercado Livre, se eu não me engano, 9 aviões que eram aviões de passageiro e foram transformados em aviões cargueiros. Então, esses aviões que atendem ao Mercado Livre, eles fazem ali uma logística mais específica, né? São para aquelas entregas mais expressas ou, em alguns casos, para atender distâncias muito longas, onde acaba compensando mais fazer esse trecho pelo modal aéreo do que pelo modal rodoviário. Então, só para te citar o exemplo, na semana passada a Petrobras aumentou o combustível de aviação em 55%. O custo operacional de se manter ali uma companhia aérea, né, um avião funcionando, cerca de 30% desse custo está relacionado especificamente ao combustível. E aí, se na semana passada o combustível de aviação no Brasil subiu 55%, imagine você que esse custo, né, para o Mercado Livre vai aumentar bastante nesse operacional aí do transporte aéreo. Claro que esse modal de transporte aéreo que o Mercado Livre utiliza, perto de tudo que ele transporta, né, via aérea ali é uma quantidade bem pequena, é uma quantidade que a gente pode dizer até que é ínfima. Porém, isso já impacta, isso já causa um impacto real na empresa. O risco é de que, em breve ou muito em breve, aumentem as tarifas para você vender online. E por quê? Porque o marketplace é malvadão e quer o seu mal? Não. É porque se o valor dos combustíveis continuar subindo muito, inevitavelmente o custo do frete vai aumentar e, em um primeiro momento, os marketplaces não vão repassar esse frete integralmente para os compradores, porque simplesmente os compradores não vão aceitar pagar se o frete ficar muito caro. Então, no fim das contas, vai existir aí provavelmente um rateio, entre aspas, onde uma parte desse aumento dos custos vai ser bancado pelos próprios marketplaces, que eles têm reservas financeiras para essas adversidades, porém, uma outra parte, certamente, eles vão repassar para que os vendedores paguem de alguma maneira, talvez com aumento de uma taxa fixa,
talvez com a criação de uma taxa temporária, alguma coisa do tipo. Então, uma coisa muito interessante que eu vi o Mercado Livre fazer, pouca gente se atentou por que ele fez isso. Essa alteração que o Mercado Livre fez de múltiplos estoques, ela vai permitir que o Mercado Livre atue de uma forma muito mais inteligente. Agora, como dentro do Mercado Livre você consegue vender um produto no Full, no Flex e no Places ao mesmo tempo, o Mercado Livre ele vai ter ali na mão dele uma ferramenta que vai permitir que o comprador e o vendedor estejam muito mais próximos quando isso for possível. Então, nessa questão aí, foi uma estratégia muito inteligente do Mercado Livre para poder viabilizar entregas mais baratas, mesmo em caso onde o combustível continue aumentando. Então, assim, embora o Mercado Livre não tenha divulgado que a intenção foi essa, provavelmente vai servir muito bem a isso. Então, só para te citar um exemplo, a minha empresa está localizada aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho produtos no Full. Vamos supor que o meu produto do Full esteja em São Paulo. Se um cliente aqui do Rio de Janeiro quiser comprar o produto que eu tenho no meu estoque, vai ser muito mais inteligente o Mercado Livre direcionar para que eu envie direto do meu estoque. Porque, com isso, o Mercado Livre não vai precisar transportar essa mercadoria hipotética lá de São Paulo até o Rio de Janeiro para entregar aqui. Então, isso aí foi uma jogada muito inteligente que o Mercado Livre fez, que provavelmente vai ajudar os fretes a se manterem num patamar estável, porém, se o preço dos combustíveis continuarem aumentando muito, não vai ter jeito, né? Vai ser necessário o reajuste alcançar vendedores e consumidores. E um dos objetivos desse vídeo aqui é tentar te dar uma solução aí. O que a gente vai fazer nesse caso? O que eu te oriento é, primeiro, que você fique atento a qualquer alteração de custos que vai ter. Se essa alteração ocorrer, muito provavelmente ela vai ser de uma hora para outra. Vai ser aquele tipo de coisa que vai chegar um aviso no teu e-mail hoje, para daqui a uma semana no máximo a tarifa aumentar. Então, mantenha-se atento às comunicações que os marketplaces te enviam para que você possa saber com antecedência e poder ajustar os seus preços caso isso seja necessário. Outra coisa que eu posso te orientar é que tem marketplaces como Amazon, Mercado Livre e Shopee que permitem que em alguns casos você mesmo faça a logística para clientes próximos de você, como é o caso que acontece no Flex do Mercado Livre, onde você pode fazer entregas aí num raio nas proximidades da sua empresa, utilizando uma empresa terceirizada, contratando um motoboy, ou mesmo utilizando veículos da sua empresa. Se o preço dos fretes subir muito, com essa estratégia de fazer entregas locais por sua conta, você vai conseguir ter algum controle. Então você consegue, de repente, fazer uma parceria com alguma pessoa que tem um carro elétrico que não vai ser tão afetada pelo preço do aumento do combustível. Você pode contratar, por exemplo, um motoboy para fazer essas entregas, já que o consumo de combustível de uma moto tende a ser bem menor do que o consumo de um veículo ou de um utilitário. Então são coisas que você pode fazer para você viabilizar algum faturamento, mesmo que exista um impacto grande no seu frete. Outra coisa que eu posso te sugerir também é você tentar buscar meios de venda, se isso couber no seu negócio, meios de venda onde você possa atender o seu cliente pessoalmente. Então, para isso aí, você consegue fazer vendas, por exemplo, em marketplaces que oferecem a retirada. Então, o Mercado Livre ele te permite vender agendando para o cliente buscar o produto na sua empresa. OLX você consegue anunciar e conseguir combinar a entrega. O marketplace do Facebook permite que você faça isso. Vender por Instagram, por TikTok, por rede social, por WhatsApp, enfim. Se o preço do frete ficar muito caro, vai ter casos em que os clientes da sua cidade ou de cidades vizinhas vão preferir comprar de alguém que esteja ali perto, porque o custo do frete, mesmo que exista, ele vai ser um frete mais acessível do que um produto que está vindo de outro estado, que vai passar, sei lá, 1.000 quilômetros de estrada para chegar até ele. Então pense em alternativas. De que formas você consegue atender o seu cliente caso o frete fique muito caro? De que formas você pode atrair clientes locais para comprarem diretamente do teu negócio, mesmo que você não tenha uma loja física de portas abertas?
né? Você combina no portão da tua empresa, se você trabalha em casa, você marca um local ali próximo da sua casa para fazer a entrega, enfim. O que você não pode fazer, no caso de uma crise mais grave, você ficar sem vender. Algum faturamento é melhor do que faturamento nenhum. Claro que o melhor dos cenários é que essa crise geopolítica se resolva, se estabilize, o preço dos combustíveis fique em um patamar aceitável e a vida segue como a gente já está acostumado. Porém, qualquer pessoa que empreende, independente se você é um pequeno empreendedor ou se você é um grande empreendedor, a gente tem que estar sempre preparado para os mais variados cenários possíveis. Tudo pode acontecer e nada pode acontecer. A gente torce para que nada aconteça, porém a gente precisa estar preparado para que, se algo acontecer, a gente consiga continuar sobrevivendo. Né? Tem um dito popular que diz assim, dá teus pulos aí, se vira. Então é isso. Se acontecer uma crise onde o preço dos combustíveis continue subindo, existe risco até eventualmente de, por exemplo, de faltar combustível. Então, se acontecer uma coisa dessa, o que você não pode fazer é ir para um canto e chorar e ficar se lamentando. Se isso acontecer, você precisa encontrar meios de continuar vendendo, de continuar entregando, de continuar viabilizando que a sua empresa consiga ter algum faturamento. Então, assim, esse vídeo, ele tinha o interesse de te alertar para esses riscos que existem. Isso aqui não é um vídeo alarmista, ele está sendo feito baseado em notícias reais, notícias recentes, em reajuste de preços que de fato aconteceram, só que nada é definitivo. Tudo pode se resolver, ficar tudo tranquilo, ou pode se agravar ainda mais. Então o importante é que você, em posse das informações necessárias, esteja preparado e tenha um plano B, tenha um plano C, consiga encontrar meios de continuar fazendo a tua empresa sobreviver. Então o vídeo ele já ficou um pouco mais longo do que era para ter ficado, vou encerrando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele tenha sido informativo, que ele tenha trazido luz para você conseguir enxergar o que está acontecendo e conseguir se movimentar. E eu desde já te agradeço por ter assistido ao vídeo, muito obrigado, valeu. Se o vídeo foi útil, deixa o teu like, comenta, se inscreve no canal e o mais importante, envie o link desse vídeo para os seus grupos de vendedores.